Oi pessoal, hoje nós vamos trabalhar a unidade 6, falando sobre as atividades econômicas. Essa unidade está inserida no terceiro bimestre e nessa aula nós teremos a aula 1. E na aula 1 nós vamos exatamente falar sobre os recursos naturais e as atividades econômicas. Esses recursos naturais, como vocês podem ver na imagem, eles são elementos que vêm da natureza, o solo, alguns minerais que são extraídos, também a vegetação, a planta, animais, todos eles são recursos naturais e no nosso dia a dia nós necessitamos da extração desses recursos para sobreviver. Então assim, a sociedade, ela ao longo do tempo vai necessitando desses tipos de recursos naturais para utilizar como atividades econômicas, tanto para a subsistência como também para a comercialização. Dessa forma, nós temos os tipos de recursos naturais, que são os inesgotáveis ou permanentes, ou seja, são aqueles que nunca acabam, que eles existirão sempre, né? Um exemplo é o vento ele não vai acabar, o calor da terra, né? A radiação solar melhor, então através dos raios solares, a incidência de calor, onde é absorvida e transformada em energia. Nós temos os recursos naturais que são renováveis, como por exemplo a vegetação, o solo. Então nós temos aqui os recursos naturais renováveis, solo, a água, a vegetação, que são recursos que vão se renovando ao longo do tempo. A água, por exemplo, devido ao ciclo hidrológico, ela se renova. Um outro recurso natural são os não renováveis. Esses não renováveis, né, é porque ao longo de milhões de anos eles vão se formando, o ser humano ele vai explorando e dessa matéria-prima vão surgindo outros derivados, como por exemplo o carvão mineral, que é muito utilizado para a produção de energia elétrica em muitos países, também foi muito utilizado no período da Revolução Industrial como fonte de energia para as fábricas, para as máquinas. O petróleo, que é extraído tanto no continente quanto em alto mar, e daí se produz o derivado, como a gasolina, o óleo diesel. Então são recursos que não se renovam ao longo do tempo, né? Ou seja, leva milhões de anos. Então é improvável que tenhamos novamente esse recurso natural. Por isso ele é considerado recurso não renovável. E agora a gente vai ver as fontes de energia que é utilizada pelo ser humano, e essas fontes de energia elas podem ser renováveis e não renováveis. Inicialmente nós vamos ver as fontes de energia que não são renováveis, como o petróleo, né, como o gás natural, o carvão, a energia nuclear. O carvão mineral, ele normalmente é utilizado como fonte de calor, como eu falei anteriormente. Era muito utilizado nas máquinas a vapor, como os primeiros navios, como as primeiras locomotivas, os primeiros trens movidos a vapor, né? Hoje é muito utilizado para a obtenção de eletricidade. Já a energia nuclear, por compor componentes químicos, gera uma grande radioatividade e oferece um risco muito grande de contaminação. É utilizada mais para fins militares e também para a produção de energia. O petróleo, ele é um dos recursos mais explorados, né, principalmente para a produção de combustíveis, como gasolina e óleo diesel, mas também é utilizado para a produção de asfalto, para a utilização de fertilizantes, em tintas, né, detergentes, também é utilizado para derivados do petróleo. O gás natural, ele é mais barato, ele é menos poluente, mas também é oriundo de uma energia não renovável. E aí ele é utilizado também para a geração de energia e para o uso, né, nas nossas residências, para que nós possamos cozinhar. Também é utilizado como GNV, gás natural veicular, para utilização em carros, né, como fonte de combustível. E agora a gente vê as fontes de energia que são renováveis, como as fontes de energia, a biomassa, né, a hidroeletricidade, a energia eólica, a
a energia geotérmica e a energia solar. A eólica, né, depende da ação do vento. Então, através dessas hélices, desses moinhos, dependendo do vento, vai surgindo uma produção de energia. Então, normalmente, em alguns lugares do litoral nordestino, é instalada uma usina eólica para a produção de energia. Muitas vezes, as cidades mais próximas se utilizam dessa energia que é oriunda da energia eólica. Já a energia solar, nós temos as placas, chamadas placas fotovoltaicas, que absorvem a luz solar e transformam aquela luz solar em energia elétrica ou também mecânica. A geotérmica, no Brasil não é tão comum, mas a geotérmica é muito utilizada em lugares onde há vulcanismo, né, onde há inserção de vulcões, muitas vezes que estão ativos, ou lugares onde tem águas, fontes térmicas, né? E aí o vapor ele é aproveitado para a produção de energia. A biomassa é muito utilizada no nosso país, é utilizada através da matéria orgânica, né, da vegetação. Um exemplo é a cana-de-açúcar, que produz o etanol. Também é utilizado como fonte de energia com partes de alimentos. O lixo também se produz a energia através da biomassa. E a hidroeletricidade, que no Brasil é o que é mais produzida e mais consumida, né? É represado a água, desviado cursos de rios, formam-se barragens, ali há uma produção de uma usina, a construção de uma usina hidrelétrica, que disponibiliza de energia para vários lugares. No entanto, representa um grande impacto ambiental ao longo do processo tanto de construção e durante o período de funcionamento, onde parte dessa água dos rios, que muitas vezes é desviado seu curso, fica retido, né, em barragens, onde na maioria das vezes inunda uma área de floresta, inunda uma área natural, causando um grande impacto ambiental e um impacto social também para as comunidades que vivem próximas aos rios. Bom, nós também temos nesse capítulo os setores da economia, e esses setores são o setor primário, que já foi estudado por vocês, e esse setor é baseado tanto na agricultura como na pecuária, e também o extrativismo. O extrativismo ele é dividido entre extrativismo mineral, vegetal e animal. O outro setor da economia é o setor secundário, que abrange as atividades industriais e a construção civil. Lembrem-se, o setor secundário ele está inserido em pegar a matéria-prima, né, da natureza e transformar essa matéria-prima através de mecanização em outros produtos, né, com o uso de uma grande tecnologia. Já o setor terciário, que é o terceiro setor da economia, está ligado à administração pública, comércio e serviços. Então, nós hoje nos utilizamos desses três setores da economia e eles acontecem de forma independente. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o setor primário, onde a gente utiliza da agricultura, utiliza da pecuária, utiliza da silvicultura, da pesca, como o extrativismo animal, né? A extração do látex como extrativismo vegetal, então as indústrias extrativistas, as mineradoras também. Já o setor secundário, ele transforma a matéria-prima, né, em um produto industrializado. Vocês estão vendo aí a montagem de carro, então as grandes montadoras se utilizam da produção, vem do setor primário, transforma aquela matéria-prima para a produção de carros e de muitos outros produtos da indústria, né, e também para a construção civil. Já o setor terciário está ligado muito mais às áreas de prestação de serviço. Então, assim, o comércio, o turismo de um modo geral, tudo que tiver voltado à educação, as escolas, as universidades, né, os cursos técnicos são prestações de serviço, bancos, postos de saúde, hospitais, tudo isso, né, atendimento médico é uma prestação de serviço. Então, nós temos aí os três setores da economia que envolvem esse primeiro capítulo e que nós vamos, ao longo do tempo, trabalhar os 4 capítulos voltados às atividades econômicas. Então, encontro vocês
na próxima aula com o tema 2. Um grande abraço!